Pessoal, então nós vamos apresentar, eu vou apresentar para vocês algumas das metodologias que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para melhorar a produtividade, para resolver de fato, né, a partir de uma análise mais reflexiva, mais orientada, os problemas cotidianos que a gente tem. Quando vocês fizeram a matriz SWOT, ou quando você faz uma matriz SWOT, você vai identificar lá as suas fraquezas, né? E aí a gente tem uma avaliação na matriz SWOT, que é a parte negativa, digamos assim, ou a parte de melhoramento, a gente vai analisar a partir das questões internas, e aí nós estamos falando sobre fraquezas, e as questões externas, que nós estamos falando das ameaças. Então, é o seguinte, as ameaças, elas existem, elas são externas. E as fraquezas, elas existem, mas nós podemos mudá-las. Então, a gente tem que ver quais são as estratégias que nós podemos utilizar para mudar aquela realidade, uma vez que nós estamos falando de problemas internos. Como é que nós nos adequamos enquanto equipe? Como é que nós mudamos determinados comportamentos para que nós possamos, de fato, resolver essa fraqueza, né? E colocar ela talvez num lugar melhor, né? Colocá-la como uma potencialidade da equipe que nós conseguimos resolver. Então, no primeiro momento, quando nós analisarmos as fraquezas, nós vamos entender as fraquezas como problemas. E às vezes nós vamos saber exatamente que problema é que nós estamos falando ali naquela fraqueza. Então, analisando a fraqueza, qual é o problema que está por trás dela, ou o que essa fraqueza representa. Então, se é um problema específico, se é uma questão pontual, por exemplo, a qualidade do processo de compra, ou a precariedade no processo de compra, o atraso no processo da aquisição de algum insumo, ou alguma coisa desse tipo, nós podemos, através de uma problematização desse problema, identificar possíveis causas ou fatores que colaboram para que esse problema aconteça. E lembrando que nós estamos fazendo uma análise interna. Então, como é que nós podemos, enquanto equipe, organizar estratégias de enfrentamento desse problema? E outra coisa, nós estamos falando de um planejamento estratégico situacional. Ou seja, é sempre falando sobre estratégia de situações. E isso é importante dizer porque, na verdade, algumas questões são normativas. A gente sabe como é que ela deveria ser resolvida, né? Então, se eu tenho um problema no SUS, por exemplo, vamos supor que eu estou falando de um acidente com animal peçonhento. Houve o acidente, uma picada de escorpião. Normativamente, eu tenho a resposta para esse problema, que é fazer o atendimento desse paciente tempestivamente e entrar com a medicação, né? Entrar com soro, né? Por exemplo. Então, existe algo ali que é normatizado. Agora, por exemplo, quando nós vemos uma situação para resolver esse problema, que tem fragilidades no processo, por exemplo, a distribuição do soro, a falta de condicionamento do soro, a falta de carro para buscar o soro, né? Aí nós estamos falando de uma questão de planejamento estratégico situacional. Existe o normativo, que é ter o soro para resolver o problema, mas existe um problema que não está fazendo com que seja possível dar o tratamento adequado para aquela condição no tempo oportuno. E aí nós trazemos esse problema para uma problematização, para um estudo dessa situação, de modo que a gente possa corrigir esse problema e dar soluções que visem melhorar, né, o, o acesso do paciente àquele insumo que ele precisa. Então, a gente vai trabalhar com situações hipotéticas, né? Mas é importante que a gente sempre tenha um exemplo para a gente imaginar o que seria ideal, o que seria normativo. Por isso que quando a gente está falando sobre planejamento estratégico situacional, uma das fases é a fase normativa, ou seja, como é que em condições normais a gente resolve esse problema.
E aí a gente vai ver aqui a estratégia 5W2H, que na verdade vem depois dessa problematização. Só que não faz sentido a gente falar da 5W2H sem antes conhecer a estratégia, né, e saber o que, que vai acontecer depois que você fizer o planejamento, para que você possa, de fato, utilizar essa estratégia. A metodologia 5W2H, ela é apenas uma das ferramentas que a gente pode utilizar. Quando a gente fala em gestão, gestão estratégica, cada um tem a sua forma de lidar com as coisas. Você, enquanto coordenador, você provavelmente tem uma metodologia de resolver. A questão é que, quando nós nos valemos de metodologias já conhecidas, já validadas, e a gente tem uma padronização, nós entendemos o processo de trabalho, inclusive dos nossos colegas, que fazem parte de todo um grupo gestor. Então, é importante que a gente adote uma metodologia para desenvolver aquilo que a gente chama de cultura única, ou seja, todo mundo planeja daquela forma. E é claro que você tem as suas contribuições particulares, a sua visão de mundo, e aí você vai encaixar isso de alguma forma, dar a sua identidade para o processo que você está conduzindo. Então é o seguinte, falando sobre o 5W2H, é uma ferramenta que eu utilizo muito, porque ele me ajuda na produtividade, ele me ajuda no monitoramento do processo que eu estou conduzindo, e ele demonstra que existe critério no que está sendo feito. Porque assim, talvez você está resolvendo um monte de coisa, e é muito natural que nós tenhamos vários problemas de diversas ordens e tamanhos, né? Mas que o fato de você talvez não ter anotado alguma coisa, não ter feito um plano, um reconhecimento de necessidades num primeiro momento, te leva a uma desorganização, tá? Principalmente no cenário onde nós somos bombardeados por demandas, né? E as urgências elas vão tomando lugar de outras urgências. Então, por melhor intencionado que você seja em falar, não, eu vou anotando aqui na cabeça, talvez você não consiga palpar o seu resultado. E é onde você vai ficar frustrado. Que é o seguinte, se você tem várias demandas, várias urgências chegando o tempo todo, e você não consegue avaliar o que você fez e que respostas você deu para várias situações que já vinham acontecendo ao tempo, a sensação é de acúmulo de função, a sensação é de esgotamento. Então, vamos entender essa ferramenta para que nós possamos ver que é uma ferramenta fácil de trabalhar, é uma ferramenta que condiz com a interação setorial e transsetorial que é necessária, porque a gente vai ver que nós vamos encontrar aí algumas questões relativas à legislação, se você estiver falando, por exemplo, de aquisição de materiais e insumos, nós vamos precisar de mostrar um planejamento, um estudo técnico preliminar, por exemplo, para a gente poder adquirir determinados insumos dentro do poder público. E pensar, na verdade, que quanto mais metodologias bem fundamentadas nós utilizarmos, melhor será a perspectiva que os entes avaliadores vão ter do nosso trabalho. E aí, aquela história, a gente tem que ter comissões internas de avaliação e comissões externas, porque as externas nós sabemos que nós vamos ter, eventualmente, seja pelos órgãos responsáveis de categorias, seja pelos responsáveis pela supervisão da gestão em saúde municipal, pela condução da assistência municipal, seja pela Gerência Regional de Saúde, seja pelo Ministério da Saúde, a julgar pelas ferramentas, pelos questionários que são utilizados. Então, objetivamente falando, nós temos a metodologia 5W2Hs, e essa metodologia ela utiliza 5Ws porque é uma metodologia americana, então utiliza o inglês, né? São 5Ws, ou seja, 5 palavras que começam com W em inglês, né? E 2Hs, que são 2 palavras em inglês. Em português, traduzindo essas palavras, nós vamos ter o que a gente quer fazer, o porquê que a gente quer fazer, onde a gente quer fazer, quando a gente quer fazer
quem é que vai fazer, quem faz parte desse processo, e duas perguntas importantíssimas. Qual a metodologia que a gente vai utilizar, ou seja, como nós vamos fazer e quanto custa, porque a gente sabe que o estudo ele deve ser orientado também pela disponibilidade de recursos, né? Então não faz sentido você ter uma excelente ideia, vamos fazer determinada coisa, se você não entende qual é a disponibilidade de recursos que você tem ou quanto isso vai custar, né? Antes da gente falar especificamente da nossa metodologia 5W2H, eu vou mostrar para vocês aqui a árvore de problemas e a árvore de objetivos. E vocês vão entender que esse passo, que é o passo da problematização, ele é crucial para você desenvolver a ferramenta 5W2H ou a estratégia 5W2H. Lembramos de novo lá da matriz SWOT, que foi uma matriz utilizada, onde nós vimos ali as nossas fraquezas. Identificando aquelas fraquezas, o que é que nós vamos fazer agora? Eu tenho uma visão geral, eu sei quais são as nossas potencialidades, eu sei o que é as nossas oportunidades, quais são as nossas oportunidades, mas eu preciso enfrentar problemas. Esses problemas, eles são vistos ali como fraquezas. E aí, a partir do estudo dessas fraquezas, do detalhamento dessas fraquezas, nós vamos fazer as proposições que vão mudar essa realidade inicial, essa necessidade inicial. E provavelmente vão melhorar a qualidade de vida no trabalho, a qualidade da gestão dos processos de trabalho. Então, analisando a princípio essa relação das fraquezas, vocês vão ter que especificar mais essas fraquezas. O que é que motivou você a colocar, escrever aquela fraqueza? Qual é o problema real que está atrás daquela fraqueza? Ou é de fato aquela fraqueza? Depois que você fez isso, você vai ordenar. E aí você vai fazer uma priorização do problema maior para o problema menor. E aí você tem uma agenda de problemas que você precisa resolver, certo? Você e sua equipe e os atores que estão envolvidos com você no processo de gestão e todos aqueles que podem, de certo modo, contribuir para que você alcance, né, o enfrentamento qualificado desse problema, né, alcance a solução propriamente dita desse problema. Uma vez ordenados os problemas, e você vai pegar a sua agenda de problemas e vai colocar qual é o seu primeiro problema, o problema mais importante, aquilo que está te dando mais dor de cabeça, certo? E você vai pensar sobre que estratégias podem ser enfrentadas depois que você definiu os objetivos. Então, primeiro, você vai ordenar os problemas, do problema maior para o problema menor. Depois, você vai detalhar esse problema e aí você vai colocar quais são os objetivos que precisam ser resolvidos com relação a esse problema. Então, hipoteticamente, vamos pensar que nós estamos tratando de um aumento, né, da demanda de atendimento de pacientes na urgência e emergência com características de demanda de atenção primária. Ou seja, nós temos pacientes que não são pacientes que têm demanda para a urgência e emergência e que poderiam perfeitamente ser atendidos na atenção primária, certo? A partir, pensando na atenção primária como ordenadora do cuidado, pensando na atenção primária como um setor organizado, né? Não a atenção primária né, que cada um de nós, dentro das nossas áreas de formação em saúde, nós damos atenção primária, secundária e terciária. Nós atendemos pacientes desses diferentes níveis. Então, o nosso problema aqui é o seguinte: nós temos um pronto atendimento sobrecarregado de demandas de atenção primária,
seja, os pacientes que estão indo para lá não são necessariamente pacientes da urgência e emergência. Nós precisamos pensar como é que nós resolvemos esse problema. Porque em torno desse problema, nós temos reclamações, nós temos problemas de tempo de espera, nós corremos o risco de dar uma atenção a um paciente em detrimento de outro, sendo que o que realmente precisava não foi atendido no tempo oportuno. Então, só esse é o nosso problema, beleza? Então, esse é um dos primeiros problemas, ou o primeiro problema que você ordenou no seu setor, certo? Lembrando que a gente sempre vai fazer um enfrentamento coletivo. Então, primeiro você faz dentro da sua equipe, depois você vai identificar quem são os atores do processo que podem colaborar com você para resolver esse problema, mesmo não sendo os seus colegas de trabalho, da sua equipe. De repente vai ser necessário, vamos supor que eu seja o coordenador do pronto atendimento municipal. Eu tenho o meu primeiro problema é a questão da urgência e emergência, onde eu tenho pacientes com demanda sensível à atenção primária na minha porta todos os dias, o que está me dando um quantitativo alto de pacientes e eu não estou conseguindo fazer a priorização do paciente do jeito que eu queria, e tem reclamação de paciente querendo ser atendido na hora, ou tem paciente que tem demanda que não precisava ser atendido nem na atenção primária, beleza? Então, esse para mim é o meu maior problema. Eu olhei todos os problemas que eu coloquei lá na matriz SWOT, que é no bloco de fraquezas, e esse é meu primeiro problema. Desculpa a repetitividade, mas é para ajudar a ficar bem claro que é o que eu estou querendo dizer. Então, eu pego esse problema e eu vou colocar ele nessa árvore. Então, eu trago ele para essa árvore aqui, ó. Esse é o meu problema. Então, demanda de atenção primária na urgência e emergência. Esse é o meu problema, certo? Então, qual é o meu objetivo geral? O meu objetivo geral é fazer o direcionamento correto dos pacientes segundo o critério clínico. Ou seja, se eu fizer o direcionamento correto, coerente com o critério clínico, e aí nós estamos aplicando valores de gestão, um deles, a integralidade, porque eu estou pensando no paciente como um todo, e também a equidade, ou seja, eu estou ofertando para esse paciente uma atenção mais rápida em razão da sua necessidade mais rápida de atendimento. Então, o objetivo geral é dar coerência ao atendimento na urgência e emergência e dar coerência no atendimento na atenção primária. Ou seja, o que que eu preciso fazer aqui? Dar direcionamento adequado para o paciente conforme o seu critério clínico, certo? Então, agora que eu já sei que qual que é meu objetivo geral e eu sei qual é o meu problema, eu preciso pensar o seguinte: quais são as raízes desse problema? Ou seja, que fatores é que levam ao fortalecimento desse problema? Quais são as causas desse problema? E aí nós podemos discutir algumas questões. Então, em princípio, vou dar um exemplo aqui. Existe nessa causa um aqui, é, olha, eu tenho muito paciente na urgência e emergência porque a população não entende que ela pode ir à unidade básica de saúde para fazer o seu atendimento. E ela quer o atendimento oportuno, imediato, na urgência e emergência. Então, nós temos um problema de conscientização da população, certo? E essa é a causa um. Poderia ser várias outras, mas essa foi uma que a gente viu. A gente pode depois também ordenar as causas. Vamos supor que tenha 20 causas, talvez essa aqui não seja a primeira. Então, a causa um é que há um desconhecimento, uma falta de conscientização da população acerca da necessidade de procurar a atenção primária, a saúde, a unidade básica de saúde, ao invés de procurar a urgência e emergência.
eles não sabem que lá na urgência e emergência é para pacientes que estão classificados como pacientes vermelhos, laranjas, né? São pacientes mais graves. Então, essa é a causa um. Qual que é o objetivo para resolver essa causa um? Aí eu vou colocar o objetivo específico um, que está relacionado à causa um. No objetivo um, eu quero promover, nós queremos, objetivo um, promover processos de conscientização da população a respeito da finalidade da urgência e emergência e da finalidade dos serviços da atenção primária. Então, essa talvez seja uma das estratégias para resolver esse problema. Ou seja, eu estou definindo o objetivo. Então, quando eu falo que a causa é o desconhecimento e que o objetivo é promover o conhecimento, a conscientização, está correto, está linear aqui a relação entre causa e objetivo. No segundo momento, que aí vai ser a hora da gente utilizar a metodologia 5W2H, eu vou pegar esse objetivo e vou colocar na metodologia 5W2H, na parte o que, ou seja, o que é que eu quero fazer. E aí, na parte do que é que eu quero fazer, eu vou colocar promover ações de conscientização da população acerca das atividades finalísticas da urgência e emergência e da atenção primária à saúde. Então, aí a gente vai conseguir, dentro do plano de ação, ver que estratégias dão conta de atender a esse objetivo, certo? Outra coisa, podemos pensar aqui numa causa 2 para esse problema. O meu problema, que é a falta de coerência na urgência e emergência, que sobrecarrega a urgência e emergência, é também causado pela falta de um protocolo de regulação. Os médicos que atendem na atenção primária sentem que é necessário que a maioria dos pacientes seja encaminhado para a urgência e emergência. Ou não tem demanda espontânea, não tem atendimento por demanda espontânea. Então, eu vou mandar para a urgência e emergência. Então, nós temos aqui um problema no encaminhamento desses pacientes, na inexistência de um protocolo efetivo de referência e contra-referência de atenção primária. Qual que é o objetivo, então, da causa 2? O objetivo é promover, ou adaptar, ou aplicar, ou elaborar conjuntamente com a equipe protocolos de regulação. Isso, gente, é hipotético, porque na verdade já existe, né? A gente sabe que existem protocolos de classificação de risco, né? Dentro da urgência e emergência, existe um protocolo que é acolhimento com classificação de risco, e é a mesma coisa que acontece lá na atenção primária, pelo menos deveria acontecer. Então, a gente precisa fazer o quê? Uma efetivação desse protocolo de acolhimento com classificação de risco. Então, existe um não cumprimento aqui na causa 2, ou não existe a observância de um protocolo de atendimento com classificação de risco, e por isso a gente acaba tendo esse grande problema, que é o aumento também da demanda na urgência e emergência. Qual que é, então, o objetivo para resolver isso? Aí você traz para cá. O objetivo vai ser instituir protocolos, fortalecer protocolos de regulação e de referência e contra-referência de pacientes entre os serviços, certo? Aí o que que você vai fazer? Vai pegar o objetivo 2 e vai jogar lá no plano de ação, que é a metodologia 5W2H. Na metodologia 5W2H, que a gente chama de plano de ação, eu trouxe uma situação hipotética aqui,
para que vocês consigam, através do exemplo, aplicar no contexto de vocês, tá? Mas aí eu já mostrei para vocês que o que entra aqui no que, no what, é aquela causa, um ou dois ou três ou quantas causas você colocou, tá? Que aí no caso seria o objetivo, né? Então, se aquele objetivo consequente da causa. Então, o objetivo um é que vai entrar aqui, no quê? Então, a causa está aqui, o objetivo um está aqui, e você vai colocar aqui no o quê esse objetivo um. O que significa que para cada intervenção, para cada planejamento de intervenção, você vai ter que fazer um desse aqui. Aí você vai falar, nossa, mas isso é muito papel, não tem tempo, etc. Você não vai fazer isso para tudo. Então, tem coisas que você consegue resolver de imediato, né? Tem coisas que você consegue resolver com mais facilidade. Você mesmo dá conta de resolver de uma vez, sem precisar de envolver toda uma equipe para isso. Mas os problemas que são mais complexos, eles merecem um estudo mais complexo. Então, por exemplo, se a gente está falando ali sobre a falta de um funcionário na urgência e emergência, que a gente tem que resolver? Tem que ficar sentado pensando, planejando isso tudo aqui, fazer árvore para isso, fazer 5W2H para isso? Não, não precisa. A gente precisa de contratar alguém, vamos contratar alguém, né? Aí é uma questão que a solução já está ali descrita e é simples de fazer, certo? Agora, quando a gente está falando de problemas mais complexos, como é esse caso aí da regulação, que é um problema que eu dei esse exemplo, porque é um problema de vários outros setores, da realidade de vários locais, a gente precisa sim problematizar e ver quais são as oportunidades que nós temos nas condições que nós temos enquanto equipe, né? Então, qual é a nossa realidade hoje? O que é que a gente consegue fazer para resolver isso, certo? Então, aqui na parte do que, você vai colocar os objetivos. Então, aqui, gente, hipoteticamente, uma empresa viu que tem uma necessidade de padronizar processos de contratação, de fortalecer a cultura institucional e promover o engajamento dos colaboradores. Então, o que eles pensaram? Esse é o problema que nós temos. Nós estamos tendo problemas com colaboradores, né? E aí, uma das ações que eles colocaram, o quê? O que é que tem que ser feito para resolver isso? Estruturar um novo departamento dentro da empresa dedicado à gestão de pessoas. Então, essa empresa avalia aqui a necessidade de estruturar um novo departamento dentro da empresa dedicado a pessoas. Beleza. O porquê vai ser a causa. Então, o que é o objetivo e o porquê vai ser a causa. Então, vamos lá pegar o nosso problema aqui de novo. Vamos supor que a gente está falando aqui, ó, de um dos problemas, que é a nossa falta de um protocolo de regulação, um protocolo de acolhimento com classificação de risco, tanto na urgência e emergência quanto na atenção primária. Beleza? Ótimo. Então, o que vai ser o objetivo específico? Dois. Aqui. Então, colocar aqui. É instituir o protocolo de acolhimento com classificação de risco, tanto na urgência e emergência, quanto na atenção primária à saúde, fortalecendo protocolos de referência e contra-referência para atender o objetivo que é ter a coerência na regulação dos pacientes. Onde? Onde que vai ser feito isso? Onde que você vai instituir esses protocolos? Aqui, esse onde, ele quer dizer onde é que você vai executar isso, né? Então, você vai colocar onde que vai ser feita. Vão ser feitas reuniões na Secretaria de Saúde, com a coordenação da atenção primária, com a coordenação da urgência e emergência, com os médicos representantes de ambos os setores. Então, vai ser ali, tá?
Aí, quem é que vai participar disso? Aquilo que eu acabei de falar, com os médicos, com o gestor, com os coordenadores, etc. Tá? E aí está falando de gestão participativa, inclui enfermeiro, inclui quem vocês acharem que deve participar desse processo, que tem um envolvimento suficiente com o processo. Por exemplo, recepcionistas, principalmente aquela pessoa que faz o acolhimento com classificação de risco na triagem, né? Então, isso é muito importante que a gente, então, envolva de fato aqueles que estão relacionados ao processo. Quando é que vai fazer isso? Olha, você vai colocar na sua agenda quando que você consegue reunir todos esses profissionais que você precisa, né? E também você vai pensar na urgência. Qual que é a urgência de resolver isso? É algo que eu posso deixar para o ano que vem ou eu preciso fazer isso agora? E aí, a partir dessa avaliação, com muito bom senso, você vai definir quando é. E aí, você pode colocar nesse quando também uma categorização de objetivos, tá? E aí você vai colocar de médio, curto, longo prazo, por exemplo, né? Curto, médio e longo prazo. Como é que vocês vão desenvolver essa estratégia para poder estruturar esse protocolo de regulação, para poder fortalecer, para poder capacitar, etc. Aí você vai descrever no como, né? Então vocês vão fazer essa reunião, vocês vão discutir isso, vai ter uma apresentação, vão ser resgatados os documentos que orientam isso, né? Vocês vão fazer uma ação subsidiada. Olha, gente, tem esse protocolo aqui, como é que a gente faz para resolver isso aqui, certo? E discutir para que vocês possam comprometer a todos nesse processo. Quanto custa fazer isso? Vocês vão colocar. Se tem um gasto específico, vamos supor que nesse protocolo vocês falem assim: ah, vai ser necessário comprar pulseirinhas de classificação, né? E aí vocês podem colocar quanto que custa. Então vai ter que ser feita uma análise de custo dessa intervenção para poder melhorar esse processo. Ou objetivamente, a pulseirinha talvez ela entre num outro momento. Aquela pulseirinha de cores, né, lá tal. Talvez entre em outro momento, não seja agora. Agora o que você quer é promover essa conscientização. Agora o que você quer é que o médico da atenção primária entenda que ele está recebendo um paciente que foi atendido lá na urgência e emergência e que não era para ser atendido lá, porque era uma demanda de atenção primária. Talvez o objetivo principal que você quer nessa coerência é isso, né? Não é necessariamente instituir o protocolo de Manchester ou protocolo de acolhimento com classificação de risco à risca, né? De fato, nós estamos querendo gerar aqui a conscientização sobre isso. Então, você poderia até colocar que uma outra intervenção é instituir o Manchester. E aí você vai fazer todo esse planejamento para isso lá. Então, se você for pensar apenas na fase de conscientização, você talvez não vai ter custo nenhum nessa ação, que é uma ação de pensar no protocolo, de incentivar o protocolo, etc. Beleza? E aí você vai monitorar, né, todas as ações, você vai poder fazer realinhamentos, você vai colocar aqui também nessa estratégia de conscientização uma avaliação, uma revisão de prontuários, né? Criar uma comissão de revisão de prontuários, você vai marcar uma reunião é, 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 mensal ou bimestral para tratar os casos onde houve encaminhamentos inadequados, encaminhamentos que não cumpriram aquilo que foi combinado. Você vai deixar atas assinadas corresponsabilizando a todos ali envolvidos no processo, etc. Então, gente, essa é uma das formas de vocês fazerem a problematização daqueles pontos que vocês trouxeram como pontos de fraqueza. Eu coloquei a situação hipotética, mas vocês podem pensar em várias outras, né? E o que é crucial aqui é que, além disso, e em particular eu vou voltar aqui na questão do como, do como não, do quanto, é vocês entenderem que, sobre qualquer decisão que envolva pagamento, compra,
esse quanto ele tem que ser bem problematizado. E por que que ele tem que ser bem problematizado? Porque quando a gente fala sobre custos, a gente tem que pensar em: existe resolução específica para fazer esse pagamento? Ou seja, está dentro de uma política? Está dentro de um objeto de uma política? Né? Existe uma especificação disso? Né? É esse a maior prioridade no momento? Né? Para que a gente consiga, de fato, conduzir ações que vão ser bem-sucedidas, a gente vai conseguir terminar. Porque se você propuser uma coisa que é totalmente inviável do ponto de vista financeiro e que você não tem resolução para isso, fica cada vez mais difícil e aí você vai lidar com a frustração, porque você não conseguiu executar. O que é importante, que eu acho que é mais importante, gente, da do planejamento estratégico. Eu falo assim, com uma certa profundidade, né? Eu acho que é mais importante com relação à, à matriz SWOT e essa perspectiva que ela tem, né, em separar o que são problemas internos, o que são questões externas, o que são forças internas e o que são forças externas, oportunidades externas, é exatamente o entendimento de que nas questões internas é que nós podemos mexer, é que nós podemos mudar, é que nós podemos fazer acontecer, certo? Então, por exemplo, existem muitos problemas nos setores que nós poderíamos ter resolvido se nós tivéssemos problematizado e feito um planejamento e colocado o nosso pensamento, a nossa racionalidade sobre isso para resolver. E muitas vezes a gente fica preocupado com aquilo que está longe da nossa possibilidade de resolver. E aí a gente vai lidar com frustração. Então é o seguinte: organize as coisas, veja o que é real, o que é possível que você faça, e entenda que aquilo que não está sob seu alcance, sua possibilidade de resolver, não é uma coisa que você deve ficar tão preocupado. Se você não consegue resolver aquilo naquele primeiro momento, compartilha isso com outro setor, compartilha com outra instância, senta para discutir. Mas aquilo que tem que ser feito dentro do seu setor é crucial, é importante, é a sua responsabilidade que você execute e faça funcionar. Porque se nós formos analisar as planilhas, né, de cada setor, a gente vai ver que tem coisa lá que é possível fazer sem necessariamente a gente trabalhar com investimento, né? É possível resolver. Então, tem problemas que você está lutando com eles diariamente e que você já podia ter sentado, não, vamos resolver isso aqui, vamos colocar uma estratégia, vamos fazer uma gestão participativa, porque aí você envolve a todos no processo, e aí você consegue reduzir esse problema, resolver esse problema, tá certo? Eu vou mandar para vocês depois também mais uma sugestão de intervenção, né, que pode ser feita do setor, e eu estou inteiramente disponível para a gente poder conversar, tá? Sobre qualquer questão aí que vocês queiram aplicar junto ao setor de vocês. Mas é isso aí, muito obrigado.